Recentemente a gente teve o lançamento de Moana 2, ao mesmo tempo que tem um live action sendo produzido de Moana. Já está ali em andamento também o live action de Como Treinar o Seu Dragão, a gente já viu o Rei Leão, vai ter ainda a Branca de Neve. No meio disso tudo também tem a série do Harry Potter. E segundo Den of Geek, há 142 ideias de live action, remake, reboot, revival em andamento para poder serem desenvolvidos. O que nos leva à pergunta, Hollywood está sem criatividade? Tá só reciclando coisa? Por que que isso está acontecendo? E bem, neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes eu gostaria de me apresentar se você é novo aqui no canal. Eu me chamo Matheus Rabelo, aqui a gente fala sobre cultura pop, Hollywood, celebridades, fala sobre curiosidades desse mundo, fala sobre música, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para poder não perder nada. E se no final desse vídeo você tiver gostado dele, peço que deixe uma curtida para poder ajudar ele a alcançar mais pessoas e ajudar o canal a crescer também. Com os recados dados, vamos começar essa discussão. É bom a gente começar entendendo o que é um reboot, um remake e um revival. O remake geralmente traz novos rostos, mas mantém o mesmo enredo com poucas alterações. Um exemplo disso é Duna. Já um reboot traz os mesmos personagens, mas existem alterações do enredo, nas características desses personagens, e um bom exemplo disso é Homem-Aranha, que ele tem várias versões de Homem-Aranha, onde a gente encontra diferentes personagens com diferentes características e diferentes origens também. Já o revival, ele geralmente acontece mais no ambiente de séries de TV, ela é caracterizada quando os personagens voltam para uma nova temporada anos depois da série original. Um exemplo disso é iCarly. E eu não sei vocês, mas às vezes dá a impressão de que a gente tá sendo bombardeado por uma dessas três palavras, né? Seja um remake, reboot, revival. A gente teve Cruella, O Maluco no Pedaço, Beetlejuice, e acaba parecendo demais, né? A gente pensa, meu Deus, cadê as histórias originais? Cadê as histórias inovadoras, né? Mas fica tranquilo que esse é um sentimento que acontece já desde muito tempo. Reboot, remake, revival já acontece há vários anos e existem momentos em que ele está mais intenso e tem momentos que ele já está mais um pouco controlado, digamos assim. O momento que a gente vive agora é um momento em que ele está mais intenso, então vamos entender o porquê que esses picos maiores acontecem. Essas, digamos, reciclagens que a gente vê em Hollywood são escolhas seguras para os estúdios, justamente porque eles não precisam gerar interesse, né, em uma nova história e um novo personagem, justamente porque a gente já tem familiaridade com eles e consequentemente a gente está mais inclinado para poder consumir essas produções. Então o sistema, ele, digamos, capitaliza essas conexões e ainda estimula o senso de nostalgia. Isso, quando a gente para poder pensar, é até um sistema lógico, né? Financeiramente é muito viável. A Disney, por exemplo, ela possui um catálogo imenso de produções e são produções que já possuem conexão com variados tipos de público e então, para poder fazer esses remakes, reboot, revival, eles consultam o próprio acervo e vão comercializando, vão produzindo em cima disso, sem ter que lidar com os diversos percalços aí da burocracia, tendo que trabalhar com direitos autorais, conciliar questões jurídicas mesmo e consequentemente gastar menos dinheiro. Então, quando a gente pensa nesse ciclo financeiro, faz muito sentido, né, para um estúdio como a Disney. E só para vocês terem uma dimensão de quanto que essa prática é rentável, um artigo da CNBC de 2019 conta que a Disney acumulou mais de 7 bilhões de dólares em 9 anos apenas com esse estilo de produção. Então a gente vê que dá muito dinheiro. E então onde entram os streams? A Netflix, Apple TV, né, e variadas outras plataformas. Como que eles navegam, né, por esse mundo onde a nostalgia já está operando de uma forma mais forte. E bem, a Netflix, por exemplo, entendeu que o público quer justamente histórias que eles já conhecem. Vou te explicar. A Netflix está produzindo muitos conteúdos baseados em histórias reais. Só que no Brasil, por exemplo, ela vai fazer a Ayrton Senna, né, a história de Senna. A gente já teve Jeffrey Dahmer, que por mais que tenha tido toda a controvérsia, ainda é baseado em um caso real. Então, até mesmo Sociedade da Neve, né, que já teve um documentário sobre isso, recebeu uma nova perspectiva por meio do filme. Isso tudo faz parte de uma estratégia em que eles já utilizam recursos da vida real para poder dramatizar em cima disso e oferecer uma nova perspectiva e uma nova experiência de consumo sobre aquela história. E aí pode ser um pouco abstrato falar isso, mas é como se a gente estivesse vendo um remake de uma história. Eu sei que são histórias reais, mas a sensação que a gente passa de já conhecer uma história e depois vai assistir com uma nova pegada, cria esse senso já de familiaridade que a gente tem com, digamos, os personagens dessa história real, o enredo, a narrativa. E aí a Netflix coloca mais uma camada de dramatização, fazendo com que a nossa experiência seja
inovadora, né, nesse sentido. Lembrando, eu sei que são histórias reais, são histórias sensíveis, mas a gente tem que entender que o sistema, né, de produção, ele capitaliza em cima disso também. Querendo ou não, existem familiaridades entre um remake e essas produções, né, justamente pelas questões que eu falei de basearem em uma história original e atribuírem uma nova perspectiva, uma nova produção em cima daquilo, mas mantendo o enredo e as pessoas que fazem parte da história. Além disso, existem produções que estão sendo focadas em um grupo geográfico, um grupo cultural que vai se conectar com aquela obra. Como eu falei, aqui no Brasil, o exemplo mais recente que a gente tem é a série Senna, que fala sobre a história do Ayrton Senna. Então, o público brasileiro acaba que, por conhecer o Senna, vai se conectar mais com essa história e vai acabar consumindo mais. A gente tem outros exemplos, né, como 100 Anos de Solidão, que foi vendido para Netflix para poder fazer a adaptação, e é da Colômbia. Tem também Asterix e Obelix, que é da França. Então, a Netflix, ela tá focando nesses, digamos, pontos específicos de cada cultura e produzindo materiais para poder criar essa conexão com diferentes povos. Isso acontece ao mesmo tempo em que os Estados Unidos está aumentando o consumo de produções estrangeiras, e todas essas discussões sobre as reciclagens em Hollywood também tem uma vertente, digamos, um pouco mais positiva. Algumas pessoas dizem que esse momento de refazer, né, histórias que já foram criadas é o momento em que vai estimular ainda mais a criatividade. Como assim? Quando um estúdio ele faz uma produção que é um remake, um revival, um reboot, ela espera já conseguir uma gama de dinheiro, né, ali. Justamente por conta daquilo que a gente falou, desse sentimento de nostalgia que faz com que as pessoas gastem com aquilo. Consequentemente, com esse tanto de dinheiro entrando, alguns projetos que antes não teriam chance alguma de verem a luz do dia ou de serem realmente desenvolvidos, acabam tendo uma pequena chance justamente porque tem mais verba entrando, entenderam? Então esses projetos que agora têm uma chance, anteriormente poderiam não ter, justamente porque os investimentos estavam em produções um pouco mais arriscadas, fazendo com que esses projetos geralmente poderiam não ter realmente um investimento. Então, com as produções de remake, live action, reboot, nós vemos uma quantidade maior de dinheiro entrando, que acaba que pode incentivar o estúdio a desenvolver outros projetos. E eu acredito que isso é importante, até porque os estúdios entendem que esse momento de nostalgia é um momento passageiro. Então vai ter um tempo que as pessoas já não vão estar mais aguentando live action remake, creio eu, né? E então é necessário que tenha alguns projetos únicos e inovadores que já estão ali engatilhados para que quando essa onda passe eles já tenham algo para poder oferecer. Mas em contrapartida, né, ficar acreditando que sempre vai ter dinheiro com esses remakes não é necessariamente uma boa ideia, né? Justamente porque pode ser que dê errado. Então acaba que esses projetos mais audaciosos para os estúdios realmente não consigam nem ter um respirozinho assim de vida. E durante as pesquisas para poder fazer esse vídeo, eu encontrei uma fala muito interessante do Cord Jefferson quando ele ganhou o Oscar por melhor roteiro adaptado pelo filme Ficção Americana. E na fala ele diz que ele entende que a indústria é avessa a riscos, né? Mas mesmo assim eles investem em filmes que custam 200 milhões, que também são um risco. Então ele diz que em vez de você dar essa quantia enorme de dinheiro para um único filme, talvez fosse mais interessante investir 10 milhões em 20 filmes ou 4 milhões em 50 filmes. É uma fala que eu acredito que coloque tudo em perspectiva, né? E quais são os fatores que estimulam esse cenário, né, em Hollywood? O Dr. Matthew Jonas disse ao Cosmopolitan que Hollywood tende a fazer mais produções sequenciais ou mais adaptações em tempos de instabilidade econômica. Isso aconteceu, por exemplo, no 11 de setembro, na instabilidade financeira de 2008 e recentemente na pandemia do coronavírus. Durante tempos como esse, as pessoas elas acabam tendo menos poder econômico e, consequentemente, não vão gastar muito dinheiro com lazer e principalmente cinema. E sem falar também que os ingressos acabam encarecendo, justamente porque as produções, devido a esses problemas, né, políticos e sociais, se encarecem. A pandemia, por exemplo, trouxe um prejuízo muito grande para diversos setores da sociedade e o audiovisual não foi diferente, né? Algumas produções que já estavam sendo desenvolvidas tiveram que ser pausadas, né? Ocasionando às vezes mais gastos ou prejuízos, né? Decorrentes de contratos, locações de equipamentos, de espaços para poder serem gravados. Então foi um prejuízo muito grande, que acaba que chega ao consumidor final também. Quando a gente voltou a frequentar os cinemas, o preço do ingresso estava lá em cima. Além disso, a gente ficou muito tempo em pandemia. Então, os nossos hábitos de consumo acabaram mudando também. Todo mundo conhece alguém que fala: eu não vou no cinema, vou esperar esse filme sair no streaming. E esse é um comportamento que se tornou comum, né? Fazendo com que as pessoas acabassem não indo ao cinema justamente porque já estavam acostumadas a consumir filmes e séries e outras produções em casa, né? Pelo streaming. E também teve as pessoas, né, que logo ali quando, digamos, foi liberado um pouco mais essa questão da pandemia,
ficaram com medo de ir ao cinema e contrair o vírus, o que é completamente compreensível também. A gente ficou com um senso mais de medo, né? A gente se tornou um pouco mais cuidadoso nas nossas relações, nos nossos toques. Então, tudo isso fez com que, por mais que o cinema tivesse voltado, as pessoas ainda não se sentiam muito prontas para poder fazer parte dessa iniciativa novamente. Sem falar também no preço dos ingressos de cinema. E os preços dos ingressos também aumentaram bastante. E R$20, R$30, R$40 fazem diferença no bolso, o que faz com que a gente também fique um pouco mais cauteloso e seletivo sobre o que nós vamos assistir. Além da pandemia, a gente também teve a greve dos roteiristas, atores, né, e toda a produção ali de filmes, o que também impactou, né, negativamente a indústria, quando a gente pensa na questão financeira, porque eles tiveram que pagar mais por locação de locais, né, que eles já tinham contratados, tiveram prejuízo com o aluguel de equipamentos, né, então todo esse problema também em relação a essas pausas, né, que teve na greve, foi revertido para o consumidor, infelizmente. E um outro motivo para essa leva também de reciclagem de Hollywood é a comercialização da nostalgia. Isso não acontece apenas no setor do cinema, né, do audiovisual e da cultura, mas também de itens. É interessante trazer esse fator da nostalgia justamente porque é um dos pontos mais fortes que ressoam na gente. A nostalgia, gente, é um poder muito forte, né, justamente porque ela se baseia no fato de que muitos de nós, quando éramos mais novos, tivemos contatos com produções, itens e comportamentos que a gente acabou se tornando mais íntimos, justamente pelo fato de a gente não ter tantos distratores quanto a gente tem atualmente, o que permitiu uma experiência mais focada e singular com diferentes produções. Não é à toa que quando a gente ouve uma música, assiste o filme, a gente se recorda de momentos especiais. Justamente porque eram momentos que a gente estava mais focado, né? Onde a gente conseguia aproveitar as produções sem estar sendo bombardeado de todos os lados por diferentes tipos de anúncio, de trends e de, enfim, muitos estímulos. Tudo isso nos levou a desenvolver um gosto muito pessoal e muito duradouro. Isso tudo faz com que a gente gaste, né? Agora que nós temos o poder aquisitivo, com essas produções. Então, atualmente está muito, digamos, comum ver adultos comprando coisas que eles não conseguiam comprar quando eram mais novos, né? Por mais infantil que possa parecer. E Hollywood, entendendo isso, vai fazer o quê? Estimular esse tipo de comportamento e sentimento. Sem falar também que quando a gente tá vivendo o caos, né, como a gente tá vendo atualmente, com esse tanto de guerra, com problemas de meio ambiente, com problemas econômicos, isso tudo faz com que a gente fique muito estimulado e, consequentemente, a gente se volta para coisas que a gente gosta e já tem costume. Então, dificilmente as pessoas vão buscar coisas que as desafiam, justamente porque o mundo por si só já tá desafiando demais, né? Então, todo esse cenário, assim, também estimula com que Hollywood faça produções pra gente se sentir mais, digamos, confortados e acolhidos em tempos como esse. Dito tudo isso, o que eu penso, né, sobre esses remakes de Hollywood? E bem, eu entendo que a gente vive num mundo em que o dinheiro move as coisas. Então o sistema que Hollywood construiu faz sentido e tem uma lógica financeira. Lógica essa que faz com que as produções consigam, né, existir e consigam se desenvolver. Mas quando eu penso na questão da arte em si só, é um pouco triste, né? Porque a gente acaba ficando limitado a só repetir as experiências que nós tivemos. E a arte, ela veio justamente para isso, para poder proporcionar diferentes reações, sentimentos, perspectivas sobre o mundo, cultura, pessoas, sobre nós mesmos. Então acaba que esse cenário de reciclagem também pode acabar sufocando outros projetos, justamente porque eles precisam de dinheiro para poder acontecer, mas esse dinheiro está sendo revertido em outros tipos de produções que são mais seguras. Nós estamos muito acostumados a ter um vislumbre sobre o que a gente está comprando. Isso acontece também nos filmes, né? A gente dificilmente vai ser desafiado por um filme da Disney, justamente porque eles estão entregando o que a gente gosta. Então, quando eu vejo um trailer, quando eu vejo as produções, quando eu vejo as entrevistas, é tudo arquitetado para que eu tenha uma sensação de: ok, eu conheço esse produto, eu sei o que ele faz, então eu vou comprar ele. Mas a arte, né, e a cultura, ela é muito mais do que isso. Elas nos ajudam a entender o tempo, nos ajudam a trabalhar junto com o tempo, a ter esse senso de coletividade, a entender diferentes culturas, diferentes povos, diferentes perspectivas, desenvolver senso crítico, lógico. Enfim, existem muitos benefícios da arte. E é um desafio pra gente, né, justamente, porque, como eu falei, nós estamos sempre vivendo na correria, sempre vivendo ali sufocados por demandas do dia a dia, então parar e procurar, né, produções pra poder consumir é um pouco mais cansativo e a gente só quer chegar em casa e clicar em uma coisa fácil que já tá ali e assistir. Eu entendo tudo isso também. E eu não tô aqui pra poder demonizar também os remakes e reciclagens, eu inclusive gosto, vou assistir alguns do que eu falei aqui durante esse vídeo.
mas é entender também que existem um leque de oportunidades, existem produções independentes, existem plataformas, né, que divulgam conteúdos mais fora desse eixo hollywoodiano. Acho que basta ter um equilíbrio, né, de a gente também se propor a novas experiências. E bem, o que você acha sobre toda essa temática? Você concorda, discorda? Tem algo acrescentado que eu falei? Algo que você acha que não faz sentido? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida aqui para poder ajudar ele a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal também para poder ajudar a gente a crescer. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar também desse debate, que você quer discutir com essa pessoa também. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu adorei produzir esse conteúdo, acho que foi muito esclarecedor também. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.